Do podcast Não Sou Seu Coach com Bruno Bittencourt. Hoje a gente vai falar sobre a mente humana, treinamento, vamos falar também sobre a vida no geral, tá bom? Muito bom, muito bom. Fico honrado em estar fazendo parte do primeiro episódio. E cara, nesse primeiro episódio nós não somos patrocinados ainda pela Cirila, apesar de demorar uma quadra, então a gente vai fazer um apelo para ser patrocinado pela Cirilinha, né, refrigerante Santa Marense, tá bom? Fica muito a dica, bom. Senão eu corto na edição. Cara, me conta quem que é Bruno Bittencourt. Cara, até esses dias, Bernardo, antes de falar, vou te agradecer pela oportunidade da nossa amizade, nossa parceria. Assim, eu acho que essas conexões são essenciais pra gente, inclusive, se conhecer melhor. E eu sempre usei no meu Instagram ali, especialista em emagrecimento, especialista em neurociência, comportamento humano, especialista em treinamento, saúde. E cara, por mais que eu colocasse isso ali, eu comecei a perceber nos meus cursos, nas minhas aulas, que cada pessoa dava um peso e um valor pro Bruno. E que, na verdade, não adiantava eu dizer que ali eu era aquilo. Se tu não tivesse um contato comigo, tu nunca ia acreditar verdadeiramente em quem é aquilo que o Bruno significa, né? Então, como que eu posso fazer para verdadeiramente mostrar o meu peso, o meu valor e a minha medida? Na verdade, quem conviver, quem se conectar e quem receber o que eu tenho para oferecer. Então, hoje eu procuro não me definir. Eu sempre falo assim, cara, se for para eu cruzar o teu caminho e tu cruzar o meu, tu vai saber quem eu sou. Mas se eu fosse fazer uma definição assim, mais cética, né? O Bruno é um cara que sempre batalhou muito pelos seus sonhos, sempre enfrentou muitos desafios, sempre enxerguei amor em tudo, assim, apesar de às vezes também me entristecer. Mas o Bruno sempre foi um cara que buscava algo, mas não sabia o que era ainda, né? Mesmo assim, querendo chegar a um padrão de felicidade, mas eu sempre perverti muito as coisas, assim, e buscava muito prazer. E hoje, quando eu comecei a entender que a vida não basta só ter prazer, tem que fazer sentido, eu comecei a ter um contato maior com esse Bruno livre, assim, que é um Bruno que não precisa se definir, porque a gente é a impermanência das coisas, né? A gente quer se definir por condicionamentos. Ah, eu sou magro, sou inteligente, sou formado, mas na verdade tudo isso é um estado, né? Eu estou formado agora, porque quando eu morrer eu não vou estar mais, né? Eu estou empresário agora, teve uma época que eu não estava. Então isso é muito difícil da gente entender internamente, porque a gente até entende, é verdade, né? Eu sou ansioso. Não, eu estou ansioso. Eu sou gordo, eu sou magro. E é justamente a gente falando sobre a mente agora junto com isso, é justamente essas pré-definições que a gente se dá e que a gente dá pro outro, esses pesos e esses valores e essas medidas que a gente dá pra gente e dá pro outro, é exatamente o que faz a gente muitas vezes se sabotar e se entristecer, porque é um amor condicionado. Por exemplo, se eu sou gordo, eu não me amo. Se eu fosse magro, eu me amava. Eu sou rico, Bernardo, o Bruno é rico. Então eu devo me amar. Mas se eu não sou isso, eu não devo me amar. Então, se eu te desse uma definição há 10 anos atrás, eu ia falar pra ti, nossa, eu sou um cara que não tô dando certo, eu sou um cara que tô dando errado, eu sou um cara que tô na faculdade ainda, que sonho, mas não consigo concluir meu sonho, eu sou um cara que procura um verdadeiro amor e não encontro, só encontro as pessoas erradas. E esse Bruno do passado, ele queria que tudo mudasse. Eu queria que meu relacionamento mudasse, eu queria que minha vida financeira mudasse, mas eu só não queria mudar. Eu queria que tudo mudasse, mas não queria eu mudar. Então hoje eu permito que eu mude todo dia e não defina uma coisa só, sabe? Permitir ser isso é estar no fluxo que a gente estava falando agora, é estar, sabe? E quando tu estar, tu é. Porque só em estar ali presente, tu é alguma coisa, sabe? Até eu falei ontem na aula pra galera que eu dou a mentoria, eu falei, cara, ser, na verdade, é a coisa mais simples que tem, porque tu só tem que ser. Só que tu só vai ser quando tu entender o que tu tá fazendo, porque se tu não entende o que tu tá fazendo, que tu é o que tu tá fazendo, tu nunca vai conseguir entender isso. Então, Bernardo, se eu começar a fazer coisas erradas agora, eu vou poder te dizer que o Bruno é um cara ruim, mas se eu começar a fazer coisas boas, agora eu sou um Bruno bom. Mas então, o que tu verdadeiramente tem feito com a tua vida? O que tu tem feito em relação a ti mesmo? É isso que tu é hoje. E se tu quiser mudar esse estado, tu vai ter que conseguir olhar isso com mais gentileza, compaixão, enfim, para se permitir se desbloquear, para se permitir se perdoar, enfim. Já que eu não sou magro,
e eu não me amo, eu preciso começar a me amar para me tornar aquilo que eu quero ser. Eu sempre falo, né, que eu quero ensinar as pessoas para que elas sejam tudo aquilo que elas nasceram para ser. Então acho que se fosse uma definição mais simples seria essa. Agora eu vou te perguntar de novo, quem que é o Bruno? Olha aí, ó. Sou uma pessoa simples que quer fazer as pessoas felizes e quero ajudar as pessoas a serem tudo aquilo que elas nasceram para ser. Chegamos na segunda camada. Agora a gente entendeu quem que é o Bruno. Cara, me conta, como é que tu foi de estagiário que ganhava 300 pila por mês a ser empreendedora, a ser empreendedor digital? Hoje tu tem infoprodutos, tu tem a tua academia. O que tu acha que te levou, né, nesses... Foram 10 anos? 10 anos, é. O que tu 11 acha que te já. levou, o que te levou nesses 11 anos a chegar até hoje? Na verdade, eu sempre fui muito curioso, assim, sabe? Pela vida, pela sabedoria. Eu sempre admirei muito as pessoas que tinham sabedoria, assim, sabe? Vem isso muito do meu pai, porque meu pai sempre falou pra mim, é uma coisa que eu guardo muito, assim, no meu coração, que ele sempre, graças a Deus, ele ainda me fala muito, que a vida é dos artistas, né? A vida é dos artistas, e acredito que pra te construir a tua felicidade, tu precisa entender a tua arte, entende? Tu precisa entender qual é a tua arte para que tu consiga surfar na tua praia, assim, sabe? E eu percebi que a minha praia é o conhecimento, assim, era sempre isso, eu sempre admirei isso, sabe? Que nem eu te falei aquele dia até que comecei a identificar, tanto em relacionamento com mulher, ou no trabalho, ou com os amigos, quais eram as minhas habilidades, assim. E aí foi verdadeiramente aprofundando tudo isso que eu consegui entender, porque naquela época eu reclamava muito, ganho pouco aqui, não tenho tudo que eu queria ter. E aí eu comecei a desbloquear no sentido, cara, mas como é que uma pessoa que às vezes eu vejo que eu tenho um potencial parecido, ela tem algo que eu não tenho? É porque talvez ela seja já aquilo, entende? E eu enxergava que poderia ser rico, mas talvez não estava fazendo as coisas que uma pessoa rica faz, né? Ou não estava entendendo como a pessoa rica entende. E também o conceito de riqueza, porque hoje fazer dinheiro na internet ou fazer dinheiro, a gente tem que primeiro entender que tem que fazer o dinheiro, né? Que ele não dá, né? Abre um negócio que vai dar dinheiro, abre um negócio na internet que vai dar dinheiro. Acho que tu melhor que ninguém pode falar isso também, cara, né? Quando eu dava consultoria pra empresas, tipo, eu sempre falava, cara, tu abriu um negócio, os caras abrem um negócio e rezam pro cliente entrar na porta, tipo, aluga uma sala no centro e reza pra que o cliente entre. Cara, talvez tu nem precise de uma sala no centro, entendeu? Uhum. Talvez se tu estiver trabalhando de casa, tu já consiga atrair clientes através da internet, enfim, teu próprio network pessoal. Exatamente, mas o que foi pra mim o boom, assim, quando eu era estagiário, é que não foi assinada a minha carteira. E aí ali eu percebi, assim, que eu tava me formando e me prometeram que não, acho que a gente vai assinar a tua carteira, me dá um mês, me dá mais um mês, me dá mais um mês. Isso durou um ano, eles falando que assinariam a minha carteira, e chegou a hora de eu me formar. E aí eles tinham que me dar resposta, e aí eu lembro que eu tava treinando 3 estagiários naquele último mês, e eu já tava pensando aqui, será que eu vou ser o coordenador desses estagiários, ou será que eles vão ficar no meu lugar? E aí eu comecei a perceber que na verdade eles iam ficar no meu lugar, e essas pessoas chegaram pra mim e falaram, a gente não vai ter condições, né, de te contratar e tal. E aí ali o meu chão, ele cairia se eu não acreditasse no meu sonho naquele momento, porque ao invés de eu me colocar numa posição de vítima e dizer que a vida não é fácil, que ninguém dá oportunidade, eu falei, cara, é a partir de hoje que eu vou construir a minha oportunidade. E isso não foi planejado, tu mesmo acabou de me falar, né, antes da gente entrar ao vivo aqui, mas tu nem lia livro, eu achava que nem precisava ler, e é verdade, eu achava que eu ia ficar milionário sem ler um livro, eu achava que ia ficar milionário sem fazer nada disso. E aí foi ali que a vida me mostrou o seguinte, eu comecei a raciocinar, mas peraí, se eu não achar um jeito agora de ganhar grana aqui em Santa Maria, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Aí tu imagina, eu com acho que 24 anos tinha me formado ali, e eu ia ter que voltar para minha cidade menor ainda, voltar lá para fazer, talvez, seguir um projeto que talvez até o meu pai tinha na cabeça dele. E eu falei, cara, não tem volta, sabe? Eu vou queimar a ponte ali, que eu aprendi a história essa do queimar a ponte, né? Lá do imperador, que ele levou o seu exército lá pra batalha. Toda essa metáfora é muito boa. Metáfora não, é uma história. É, uma história, né? O imperador levava pra guerra e ele via que muitos dos seus soldados fugiam, né? Voltavam pela ponte que eles tinham passado. Então, ele pegou um dia, era uma grande batalha, ele resolveu
queimar a ponte, daí agora era vida ou morte, né? Ninguém mais podia voltar. E o meu queimar a ponte foi quando não assinaram a minha carteira. Daí ali eu consegui entender que, cara, ou eu fazia minha história ou ninguém ia fazer por mim, né? Ou eu seria o meu próprio herói ou eu não viria um herói pra me salvar naquele momento, né? Então, ali eu entendi que, cara, eu nunca mais vou depender de alguém assinar minha carteira. Eu vou construir o meu trabalho. E aí eu comecei a divulgar um trabalho como personal e vi o que eu mais ajudava as pessoas e comecei a perceber que na academia, que era uma coisa que eu sempre odiava, eu ia... Adendo, tu já era formado em educação física e não gostava de treinar. Nunca gostei. Eu ia, pegava aquela fichinha, tinha que ficar sozinho, ninguém me dava atenção, quem já me conhece sabe que eu sempre conto essa história. E aí eu sempre odiei porque, cara, tu chegava na academia, ninguém tava contigo. Daí eu brinco assim, né, cara, como é que eu, acima do peso, tava gordinho lá, ia me sentir bem num lugar onde tu chega e tem 52 Schwarzenegger com o mamilo de fora e malhando, puxando peso. Cara, não é meu lugar, entendeu? Só que eu comecei a ver que eu, na academia, como instrutor, as pessoas se sentiam à vontade. Inclusive quem estava acima do peso, as mulheres, que sempre meu público foi mais feminino, as mulheres me procuravam, Bruno, tô acima do peso. E elas mesmas se sentiam, às vezes, né, sendo olhadas diferente, porque não tava ali naquele padrão estético. E eu conseguia trabalhar justamente isso. Cara, se tu estiver feliz contigo, tu vai conseguir ter sucesso. O problema é que a gente entende errado. Lembra o amor condicionado, né, que a gente tá falando? Bruno, eu preciso emagrecer para me amar. Só que daí a emoção é o combustível do comportamento. Se eu não sinto uma emoção boa para fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Então, se eu não sentir que eu me amo, cara, eu me amo e agora eu vou me cuidar e vou lutar para minha vida ser melhor, não vai acontecer. Então eu acho que eu ali, sem ter formação nenhuma ainda da parte de comportamento e neurociência, eu já estava entendendo o que acontecia comigo. Tipo, se eu não lutar por um trabalho agora, eu vou ter que voltar para casa e pedir para alguém salvar a minha vida. Ou eu salvo ela eu mesmo, então eu vou ter que construir habilidades. Foi o próprio herói da tua vida. Foi o próprio herói, que é por isso que eu falei pra ti que achei muito legal o nome do podcast, justamente por isso, porque eu não tive um coach, sabe? A gente tem mentores, às vezes tem pessoas que nos inspiram. Uma delas sempre foi pra mim o Flávio Augusto, né, do Geração de Valor. Eu acho que ele é um cara sensacional, ele é muito pragmático, assim, e eu sempre fui muito romântico, sabe? Nossa, eu quero ganhar 20, 30, 50 mil por mês, e aí vai ser assim, tipo, sem ler nenhum livro, sem nada, né? Vai ser assim, eu vou ser... E, cara, eu sempre falo pra todo mundo, Bernardo, e vou falar pra ti, eu acredito muito, eu gosto muito de dizer às pessoas, às vezes eu pergunto, tu acredita em Deus? Aí a pessoa, não acredito em Deus. Tá, mas tu acredita na natureza então, né? Então se tu acredita na natureza, tu acredita na vida. Então tu acredita numa natureza divina, que é divina a natureza, né? Se tu for olhar a maneira que a natureza evoluiu, mesmo se a gente for falar de Darwin, a gente vai falar que a natureza é divina, cara, porque é divino tu olhar para uma planta florescer e ela dar o néctar para a abelha, ou tu olhar a árvore nascendo e dando a fruta para as pessoas, enfim, né? E aí eu digo assim, cara, se tu começar a entender que tudo que tu pode enxergar, tu pode ter, se tu começar a acreditar verdadeiramente que tudo tu pode enxergar, tu pode ter, daí aquela história que eu sempre conto até por exemplo assim, agora eu sou pai, né? Daí eu falo, cara, imagina ser um pai, no caso eu vou levar a Cecília numa loja e vou dizer assim, Cecília, tu gostou desse microfone aqui? Adorei, pai. Pois é, eu não tenho condições de te dar e não vou te dar. Tu acha que eu vou mostrar pra ela algo que eu não possa dar? Vou levar ela, tá vendo essa boneca aqui que faz tudo? Essa eu não posso te dar, só vim te trazer pra dizer que eu não posso e que tu nunca vai ter. Tipo, nunca, o pai vai mostrar o que ele pode dar, isso aqui eu ainda vou te dar, vou fazer tudo pra te dar e tal. Então eu sempre digo assim, se Deus, no caso se tu acredita em Deus ou se tu acredita na natureza, se a natureza ela te mostra, ou se Deus te mostra, é porque ele pode te dar isso. Então, tu tem que acreditar nisso, na verdade, né? Se tu consegue enxergar, e foi isso que eu fiz, sabe? Eu consegui enxergar e comecei a ver, cara, se eu posso enxergar, se eu vejo que tem, eu só não tenho habilidade, sabe? E aí que foi que eu consegui divulgar meu trabalho, ajudar as pessoas a gostar de fazer exercício e muito além, porque elas começaram a gostar delas mesmas, começaram a não sentir mais vergonha de lutar pelos seus objetivos, não sentir mais vergonha dos seus fracassos, porque todo mundo carrega fracassos, né? Eu sempre falo nas minhas primeiras aulas, quando as pessoas vão ter contato, aprenda a errar, olha só que louco, né? Porque tu tem que errar pra aprender. Então, cara, aprende a errar e dá errado. Tipo assim, dei errado, e agora? Porque esse é o fundo do poço, dei errado. Hoje nós tava praticando stand-up, tu me perguntou o que a gente faz aqui na Barragem de Santa Maria, e aí eu comecei a perceber que o vento estava forte, e aí o que a minha mente rasa dizia era, eu vou cair.
vai dar merda, eu vou cair, aí eu vou me molhar, e aí eu vou cair, todo mundo tá olhando, vão dar risada. E aí eu disse pra minha mente assim, ó, e daí se eu cair? Que esse é o cérebro primitivo, né? O que fala, ó o perigo, é o reptiliano, é o que faz a gente não agir, que gera medo e tal. Esse é o cérebro sobrevivente, né? Esse é o cérebro que tá tentando te defender de tudo, que é o teu, eu sempre falo assim, aquela voz chata, né? Ele tá, vai dar, não sai na chuva sem o casaco, vai dar errado. Aí tu, às vezes tu quer te molhar e tu não se molha por causa de um medo, né? E aí eu falei assim, e se eu cair agora, mente? Eu disse pra minha mente, sabe? Eu hoje tenho uma habilidade maior com a mente através da meditação, assim. E se eu cair, eu vou me jogar. Eu ficava falando pra mim, sabe? Eu vou me jogar. Se tu ficar me enchendo o saco, aí que eu vou me atirar. E aí o que a gente entende, que me inspirou muito o que tu disse pra mim, da música do Cazuza, né? Que a vida não tem pode nem linha de chegada, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, um cara que sobe em cima de uma prancha e ele é bom, a primeira coisa, ele só se tornou bom porque ele perdeu o medo de cair. Ele só se tornou bom naquilo porque ele perdeu o medo de cair. O Ayrton Senna só se tornou bom piloto porque ele perdeu o medo de errar a curva. Ele errou as curvas, agora ele já sabe errar, agora ele só precisa fazer do jeito certo. Então, quando tu entende que tu quebra esse medo, tipo assim, eu vou ter que ficar um dia sem chocolate, sabe? Puta merda, quem sou eu sem chocolate? Tu tem um medo do que vai acontecer se tu ficar sem aquilo. E quando tu percebe que tu sobrevive sem aquilo, ou quando tem um medo, eu até queria terminar esse relacionamento, mas como é que vai ser sem aquela pessoa? Quando tu tá pensando isso, é porque tu já queria terminar e tem uma coisa, o teu ego dentro de ti por vaidade, mas eu não posso perder, mas eu não posso ficar sozinho, que daí entra o cérebro sobrevivente, né? Eu não posso ficar sozinho. O que vai ser de mim? Lá, os caçadores-coletores lá, 10, 12, 15 mil anos atrás. Tipo, quem era uma pessoa sozinha? Não era um sobrevivente. Então eu tenho que estar em grupo, eu tenho que estar com alguém, eu tenho que estar amando, eu tenho que estar sendo amado o tempo inteiro. E aí eu não me amo, porque daí eu fico sempre olhando pro mundo externo e sempre esperando alguma coisa. Mas isso eu acho que é um conselho muito bom e não é só um conselho, eu acho que é um ensinamento da vida, assim, uma lição de vida. Cara, eu tava ali em cima da prancha e eu já tinha experiência e eu falei assim, qual é a minha diferença para as outras pessoas? Tá todo mundo tremendo em cima da prancha. Daí eu vi, cara, a diferença minha para elas é que eu não tenho medo de cair. Que eu já caí e sei que, cara, não vou passar da água, eu tô de colete. E aí eu continuei remando e, cara, tava muito forte as ondinhas assim. Nunca tá assim, até na verdade, foi massa que tava assim. E aí eu vi que eu tava, na verdade, indo assim, ó, e as ondas estavam vindo pra cá. E eu vi que justamente o medo de cair não ia me deixar perceber o que tava errado. E aí como eu excluí esse medo da mente, falei, não, esquece o medo. E aí eu falei assim, cara, se a onda tá vindo pra cá, eu tenho que ficar de frente pra lá. E aí a onda vai parar de me atrapalhar, porque eu tava assim de lado e a onda tava fazendo assim. Quando eu virei a prancha, a onda começou a me ajudar. E eu acho que é muito isso, às vezes tu tá de lado no negócio e tá dando errado, tu tá levando pancada e tu já vai cair, só que tu não tá ligado que tu vai cair. Tu tá pensando o que vai acontecer se tu cair, tu não tá vendo que a coisa tá te atrapalhando e aí tu vai cair. Então, quando tu consegue se liderar nesse sentido, que a gente veio falar sobre isso, de tu ser líder e herói da tua própria mente, tu tem que liderar. Tem um livro muito legal que é Previsivelmente Irracional, que ele fala sobre isso, sabe? A gente é previsivelmente irracional, porque é irracional eu ficar indo numa direção que eu tô vendo que eu vou cair, mas na verdade eu não tô vendo, né? Porque o meu inconsciente tá mandando a informação, tu pode cair e tu já sabe o que acontece quando tu cai, tu pode se afogar, né? Mesmo estando de colete. Meu, eu tô muito vendo assim, o cérebro reptiliano é a tua avó, cara. O cérebro é a tua avó. Ó, tu vai cair, eu te falei. Guri, eu me lembro da minha avó, eu subi no sofá, criança, ó, guri, sai daí que tu vai cair, bem isso. É a tua avó, é o que eu sempre falo. Cara, o cérebro reptiliano, assim, ó, agora a gente tem que pegar ele hoje em dia, no século XXI, a gente tem que pegar e deixar ele no canto, dizer, olha, tá tudo bem, tá muito importante, mas eu vou começar a escutar realmente quem eu sou. Né? Uhum. E, cara, muito isso, eu também queria que a gente falasse sobre o subconsciente, né, cara? Como que a gente pode escutar essa voz interna, né? Que eu acho que é muito pela intuição. Uhum. Eu acho que a gente fala consigo muito pela intuição. Uhum. De repente, tu vai abrir um novo negócio. Nem a gente tá falando uma vez, vou abrir a segunda Let's. Eu percebi que naquele momento tu se escutou e tu percebeu que não era o momento ainda. Não era o momento, não era o momento. E depois eu falei, cara, abre a segunda Let's no online. Por que não? Exato, e foi o que eu fiz. Tu vai investir, sei lá, tantos mil pra abrir um novo lugar,
bota esse dinheiro na internet, cara, que é o lugar mais próximo que tem. Exato, e aí foi o que eu entendi quando a Alerts começou a dar certo, as pessoas começaram a procurar, e justamente muito pelo emagrecimento, né? Mas aí depois, quando as pessoas começaram a entender que eu não só tinha a habilidade de ajudar elas a perder peso, que a ganhar também, porque tem gente que quer ganhar peso, elas começaram a me procurar mais, a Alerts começou a dar certo, e eu comecei a perceber que o meu conhecimento mais precioso, ele não era entregue só na academia. Comecei a entender que o conhecimento, que eu sempre falo, né? Tem gente que te entrega o ouro, mas o problema é que não te dão a instrução, né? Muita gente entrega o ouro. Tem muita gente que tá no nível. Tem gente que não entrega nem o ouro, né? Tem gente que só entrega a informação. Tem gente que entrega o conhecimento e tem gente que entrega a sabedoria. Mas o cara que entrega a verdadeira sabedoria é o cara que te entrega a instrução junto, né? Porque senão tu me dá o ouro, eu faço o quê? Eu vou botar tudo fora, vou comprar tudo que eu quero, vou gastar todo esse ouro, enfim. Então, tipo, eu comecei a ver que deu certo e bem como tu falou ali, cara, vou abrir uma nova Let's ou não. Cara, qual é o meu objetivo? Ajudar pessoas. Eu preciso de um espaço físico para ajudar pessoas? Não. Eu consigo conversar com as pessoas e eu comecei a perceber, cara, as pessoas que mais mudavam no treino era, muitas vezes, hoje a pessoa me paga para treinar 1 hora e às vezes meia hora do treino a gente fica conversando. E tem gente que ainda julga, fala assim, eu não treinaria com o Bruno porque o Bruno conversa muito, ele não tem muito treino. Daí a pessoa começou a ver, mas peraí, aquela pessoa que tá com ele já perdeu 20 quilos em 3 meses, eu tô há 1 ano numa academia e eu emagreci 5. Aí as pessoas essas me falam depois, Bruno, eu juro pra ti, que eu olhava assim, via que tu conversava muito com as pessoas, e eu fiquei, eu quero alguém que me treine, não alguém que converse. Só que daí é aquela história do machado, né? Aí eu passo mais tempo amolando o machado e, cara, vai lá agora e corta a árvore. Com 3 golpes, exercícios. Com 3 golpes, tu quebra a árvore da gordura. 3 exercícios, Bernardo. 3 exercícios, eu consigo a pessoa fazer 3 exercícios por treino e eu consigo mudar totalmente a massa corporal daquela pessoa. E quem dirá que a pessoa é bem sedentária, é mais fácil ainda, porque ela não tem nenhum tipo de habilidade construída ainda, né? Mas isso que tu tá falando, só pra ficar claro pra galera da mente, do cérebro reptiliano, pra gente dividir bem o cérebro, né? Ele tem essa parte mais interna, que seria o primeiro cérebro do ser humano, né? Que seria o cérebro reptiliano, que o Bernardo tá falando, que é a parte do sistema límbico, né? Que é o emocional, que é tipo a parte do medo, onde tu tem a função de aproximar ou afastar. E essa é a maior habilidade do cérebro. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Alguém entrou aqui agora na sala do bate-papo ali, do UOL, do Instagram ali. Chat do Terra. Chat do Terra aqui. Ou entrou ali e pensou assim, tem tela, tá aparecendo isso aqui, não gostei da imagem, sair. E aí a mente rasa só disse isso. Não gostei da luz, ou não gostei desses caras aí falando, vou sair. Quando vê, exatamente o que a pessoa precisa é o que afasta. Então é o que eu sempre falo. O que tu mais odeia? Treinar. Mas o que tu mais precisa? Talvez o que tu mais precisa é fazer um treino. Odeio meditação. Esses caras que ficam parados. Será que o que mais tem mais... Não consigo, eu sou ansioso, eu não consigo. Mas, cara, meditação é pra quem é ansioso. Quem não é ansioso não precisa meditar. Exatamente. A Monja Coen fala isso. É o que eu falei a nossa chave, até quem tá fazendo o protocolo, é o que eu falei. Aquilo que te falta, aquilo que falta em ti está no que parece machucar. Aquilo que te faz... Cara, essa chave é um código poderoso para abrir um monte de coisa. O que te falta está no que parece machucar. Tipo, talvez o que faltava para eu abrir uma empresa ou para eu fazer a minha empresa prosperar estava no livro. E o que mais me machucava? Abrir o livro e ler, porque me dava sono, é chato. Eu quero ser calmo. Mas o que parece me machucar? A meditação, que é o que vai fazer eu me olhar, vai fazer eu perceber o que eu tô sentindo, vai fazer eu perceber que, peraí, que tá tudo bem, ter equanimidade, né? Saber que, nossa, tá doendo. Não, mas peraí, nem é uma dor tão grande. Eu percebo agora que, perdi meu emprego, que horrível. Peraí, será que é tão horrível assim? Porque agora eu tenho a oportunidade de começar do zero outra coisa. Então, tipo... evento é neutro, né? O evento tava falando... Exato, que bom que tu pegou. Eu tava falando ontem, né? O evento, tipo, tu perdeu o emprego. O evento é neutro. É bom ou ruim, né? Porque é isso que o cérebro, o sistema límbico tá ali pra fazer. É isso que a avó tá ali pra te dizer. É escassez, né? Tu fica naquela... meu Deus, e agora como é que eu vou pagar as contas? É escassez. E aí a gente não entende que... Eu gosto muito de dar um exemplo sobre relacionamento, que, por exemplo, assim, eu queria muito um grande amor, eu queria muito uma mulher incrível, madura, mas não combinava aquele Bruno de antes. Balada, mulheres, saía, bebida, ficava até as 10 da manhã pela rua, sei lá.
não combinava aquilo que eu queria com aquilo que eu estava sendo. Não combinava. Como é que a minha empresa vai dar certo se eu ainda não entendo completamente o que eu estou fazendo? Eu já ajudava pessoas e eu ainda nem sabia inteiramente. E a gente nunca vai saber, nunca vai ser plenamente sábio, mas a gente tem que saber o que tá falando no sentido de ter vivenciado aquilo. Então, quando eu perdi, por exemplo, 20 quilos, lá que eu perdi 10 quilos em 23 dias, e foram de forma saudável, assim, sem cortar, sem Herbalife, sem nada, sem shake, sem cinta modeladora, sem nada, ali eu comecei a ver, cara, isso. Ou quando eu comecei a fazer assim, cara, o que eu gosto? Cerveja. Eu peço para as pessoas aprenderem a lidar com a sua vontade. Então eu vou lidar com a minha primeiro. Primeiro eu vou lidar com a minha. É que tu vende um produto que às vezes tu não aplica. Tipo assim, eu vou vender corrida, mas eu gosto mais de pedalar. Cara, eu até posso fazer, só que eu preciso, porque é muito parecido, né? Se tu for ver, é um treinamento cardiorrespiratório, pedalar e correr. Mas só que se eu quiser vender a corrida, pelo menos eu vou ter que fazer a experiência da corrida, porque daí eu sei. Quando eu fui a pé agora, que a gente foi lá em direção a Caçapava, a gente conseguiu passar um pouco São Cepé e aí encerrou a nossa caminhada, eu entendi coisas que já estavam na minha mente subconsciente, de informações que ainda não eram a sabedoria. Porque aí eu comecei a ver assim, ó, a gente fala muito, não, uma coisa leve, se tu ficar segurando muito tempo, pesa, né? Ah, legal, isso tu tá informado sobre isso, e tu tem a lógica, o teu cérebro lógico vai olhar e vai dizer, é verdade, né? Porque começa a fadigar, mas aí agora eu falei sobre fadiga. Aí as pessoas, fadigar é cansar. É raso, tu não sabe o que é fadiga. O que é fadiga? Quando o teu músculo começa a contrair, ele começa lá, a actina e miosina, que são duas proteínas, começam a deslizar, aí tem ATP para fazer isso, só que o ATP é a energia final da glicose, enfim, do glicogênio que está armazenado, que tu começa a gastar igual um combustível, tu começa a gastar, e aí o teu corpo ele começa a dizer assim, ó, o teu condicionamento eu não vou poder liberar mais energia, porque senão vai faltar energia para os órgãos, então nós vamos só até aqui. Então o sedentário é tipo, ele tem 30% de energia para gastar. Quando eu vou ficando mais ativo e condicionado, agora eu tenho 50, agora eu tenho 100, agora eu tenho 1000 ATPs para gastar, enfim, não vai ter um limite naquele momento ali, porque vai fadigar justamente para sobreviver. Então eu tô fazendo uma corrida, ele não vai deixar eu gastar tudo na corrida, porque eu tenho que fazer outras funções. Então, tipo, essa coisa do tu não entender o que eu tô falando, a gente acha que entendeu. Fadigou, cansou. Pegou, é pesado, vai doer. Aí quando eu fui caminhar, verdadeiramente, eu senti na pele o que era estar com uma água de 2 litros nas costas e começar a caminhada leve e começou... tá pesando, daí a gente foi bebendo e foi saindo. Ou pequenas coisas que eu fui percebendo ao longo do caminho, que eu falei, cara, às vezes a gente quer correr, quer ser milionário, quer perder 20 quilos, quer correr, mas não sabe nem caminhar. Eu tô caminhando aqui, tá doendo o calo, eu nem sabia que em 2, 3 horas ia criar calo, e é aí que é o problema. Eu começo a tentar emagrecer, emagreço 7 quilos. É como a caminhada, eu comecei lá, em 3 horas criou o calo, eu não sabia que criava um calo. Se eu soubesse, eu já podia ter botado o algodão antes, eu iria mais longe. E isso é a vida, tu vai percebendo, só que o que acontece com as pessoas que estão ainda muito na mente reptiliana que tu tá falando, no cérebro sobrevivente, elas pensam assim, eu tentei, Bernardo, eu fui caminhar, em 3 horas criou calo, eu não vou mais, né, cara? Tá louco? Eu vou lá, 3 horas... Essa informação. Não, mas não tem uma maneira de tu lidar com esse calo, que é tipo assim, cara, eu já tentei fazer dieta. 3 incríveis dias, Bernardo, e não emagreci. Eu fiquei 3 dias sem comer doce, tu acredita? E não emagreci 1 grama, Bernardo. Não sei o que tá acontecendo. Eu não vou fazer essa dieta, achei que funcionava. O que a minha mente rasa tava querendo ali? Em 3 dias, eu tenho 30 anos de história que eu não fico sem as coisas, e eu não entendo que existe um apego, que existe um hábito. O apego, na minha opinião, ele é o hábito, né? O apego é o hábito que tu tem de necessitar daquilo. Foi uma necessidade que tu criou e tu sugestionou, né, pro teu subconsciente, e tu interpretou que sem aquilo tu não viveria. Então tu foi... Existem 2 formas da gente construir um hábito, né? Ou na repetição ou na emoção. Então ou tu aprendeu por repetição a fazer daquele jeito, ou tu sentiu um impacto emocional. Nossa, acordei, preciso mudar. Ou lá atrás alguém chegou e me deu uma paulada, é isso que eu tenho que fazer, e aí tu nem sabe mais porque tu faz, simplesmente faz, sabe? Mas quando a gente entende que tudo isso é um programa que está instalado em ti, que tu pode reprogramar, que tu pode mudar. Eu não sei caminhar mais de 3 horas, porque o meu programa só sabe ir até as 3 horas. Mas é possível reprogramar e conseguir falar com o Bernardo, cara, eu chego às 3 horas, cria bolha, tu tem uma solução para isso? Bruno, bota um algodão, é batata. Aí eu vou lá e caminho 6. Aí em 6 vai começar a criar um calo, vai acontecer alguma coisa. Mas aí tu fala com o Bernardo, Bernardo, o que eu podia fazer? Cara,
tu tem que levar 2 tênis, porque quando chegar umas 5 horas tu troca o tênis, que daí não vai te dar aquele calo, sabe? E é isso que acontece com, não sou o seu coach, mas tu precisa de um mentor, né? Tu precisa de alguém que já tenha percorrido aquilo, tu precisa de alguém que te mostre, e isso é ruim pra gente, porque a gente no fundo acha que sabe tudo, né? Eu sei que isso é bom, isso é ruim, eu sei que isso vai me fazer bem, isso vai me fazer mal, mas aquilo que te fazia bem antes, agora pode não te fazer mais, né? Aquilo que te protegia antes, agora não vai. Tipo, eu tô triste, Bernardo, daí eu como um chocolate, eu bebo uma champanhe, eu bebo um vinho, eu como uma comida, eu peço pizza, e no início isso tá me fazendo bem. O sistema de recompensa. Né? Tá me dando recompensa, eu tava triste, né? Comi, ok, não rodei numa prova, daí comi. Só que daí se toda vez eu rodar na prova e comer, se toda vez que eu tiver triste eu comer, vai começar a ser uma estratégia disfuncional do ponto de vista emocional, porque uma comida não tem o poder de resolver uma causalidade emocional. Então, que emoção é essa? É uma tristeza. Eu tô triste por quê? Porque eu rodei na prova e eu não sei me frustrar. Então, nós temos aí uma causalidade mais profunda. Eu não sei me frustrar. É muito maior do que a vontade de controlar o doce. Porque se eu tô compulsivo por doce, ou compulsivo por gastar, ou às vezes até compulsivo por ler, porque às vezes tu tá compulsivo por uma coisa porque tu programou que tem uma falta e que é com aquilo que tu vai resolver. Que nem eu estava aqui agora há pouco, não, tu tem que ler esse livro aqui, cara, eu não sei se eu vou conseguir ler agora porque eu já tô programado para ler semana esse aqui, e já tem um curso que eu quero fazer e tal vídeo. Exato. O cara tem que ser policial até nesse sentido, né, do conhecimento também pode ser e eu sempre falo assim que eu acho que o lado bonito do foco, como todo mundo fala em foco da parte bonita, cara, foca no teu sonho. Acredita nele, foca, tu tem que focar no teu sonho, Bernardo. Imagina lá 1 milhão e tem que focar nele, mentalizar 1 milhão, mentalizar os 20 quilos que tu quer perder e focar nele. Esse é o lado bonito do foco. O lado obscuro do foco é que tu tem que dizer não pra todas as outras coisas. Foco é dizer não, né? Foco é dizer não. E é esse que é o problema. Cara, várias situações. Às vezes tu quer dizer não, por exemplo, agora tu vai me oferecer aqui o refri, eu não tô afim de beber. Mas aí se eu entendo que se eu dizer não pro refri, eu tô dizendo não pro Bernardo. E o Bernardo é um cara que eu tenho um carinho incrível, como é que eu vou dizer não pro Bernardo? E eu tenho que saber diferenciar. Bernardo, pro refri eu digo não, pra ti eu digo sim, pela tua companhia e tal, mas pelo refri muito obrigado. O café eu quero, o bolinho eu quero, mas isso não. Obrigado mesmo. Mas pra ti, eu cheguei a praticar isso com amigos, que às vezes, vamos beber uma caipira, Bruno, que saudade de ti, cara. Pra ti eu digo sim, pra caipira hoje não. E essa fala me ajudou a conscientizar que eu até tô com vontade da caipira. Mas, cara, eu quero mais prestar atenção na nossa companhia hoje. Porque toda vez que a gente ficou junto, a gente só focou na caipira. A gente só focou na cerveja, a gente só focou. E é uma experiência incrível quando tu senta com as pessoas e tu começa a ver as pessoas comendo ou bebendo, que tu vê, cara, as pessoas não pensam pra comer. As pessoas não raciocinam, as pessoas enfiam a comida pra dentro. E é por isso, cara, que nunca um pedacinho de chocolate vai te satisfazer. Nunca uma cerveja vai te satisfazer. É o cérebro hedônico que a gente falou, né? Ele sempre quer mais, sempre quer mais. E é isso que a gente precisa entender. Que quando tu faz uma coisa... Tipo assim, eu falo pras pessoas, cara, quer um remédio pra ansiedade? Tendo um simples remédio. Toma banho 2 vezes ao dia, uma no início da manhã e uma no final, mas toma só o banho. Quando tu perceber que tu tá pensando no dia, tu volta pro banho. Quando tu perceber que tu tá pensando no problema ou em qualquer outra coisa, volta pro banho. Mais outra coisa, música 3 vezes ao dia. Escolhe 3 músicas e durante a manhã, a tarde e a noite, tu vai tirar um momento nem que tu vai no banheiro, sentar no vaso e vai dar play na música e vai fechar os olhos e vai ouvir a música. Ouvir a letra, mas eu já tenho que... letra, porque às vezes tu tá ouvindo, legal essa música, tu não sabe toda a letra, às vezes tu tá tomando banho, tu nem sabe a temperatura que tava a água, e é isso que faz, eu acho isso uma escassez tremenda, é uma das maiores do ser humano, que é dizer o seguinte, o tempo passa muito rápido, né? O tempo é muito... Não tem tempo, né, Bernardo? O tempo acaba muito rápido. As pessoas... não vou falar a palavra medíocre, porque todo mundo vai ficar chateado, porque todo mundo me olha e diz assim, aproveita que vai passar rápido. Aproveita que vai passar rápido. A pessoa não sabe viver o seu tempo e ela quer que eu não saiba viver o meu. E ela não sabe que é isso que ela tá dizendo. Vai passar rápido. Isso é uma negatividade, na verdade. Aproveita que passa rápido. E todos à tua volta concordam, porque todos vivem assim. E aí o exemplo que eu achei... Na correria. Não posso falar contigo agora, cara, eu tenho que ir Cecília, depois eu vou dar tempo. Tá na correria. Aí uma maneira que eu achei de explicar isso pras pessoas que estão nos assistindo é o seguinte, ó. A Cíntia ficou 9 meses com a Cecília na barriga. E aí todo mundo dizia, aproveita que a barriga vai passar rápido. E aí eu fiquei pensando, se a maioria das mães ficam 9 meses,
como que passa mais rápido? Como é que 9 meses passa mais rápido? Como 9 meses passa... Se é 9 meses, é métrico, entende? Acho que quem foi? Foram os maias que criaram... Tomaram, o Tim Maia. Tim Maias. Eles criaram... É 9 meses, velho. Mas 9 meses vivido pelo Bernardo é uma coisa. 9 meses vivido pelo Bruno é outra. Tu tem o teu peso, a medida e o valor que tu dá pro teu tempo. E eu tenho o meu. Então eu comecei a perceber que assim... Aí eu deixei a Cíntia... A Cíntia hoje falou, achei muito legal. Ela me agradeceu por estar ajudando ela em algumas coisas, assim. E é massa que ela tá aberta pra entender. Porque muitas vezes ela... eu não quero saber isso aí. Essas coisas de livros, eu não quero saber. E agora pelo menos eu falo e ela recebe. Ela sugestiona pra dentro e deixa entrar. E aí eu falei assim, amor... Sabe por que a gravidez das pessoas passa rápido? Aí eu comecei a perceber que ela se pegava assim, ó. Ai, nasce logo. Tô louca. Ah, imagina nos meus braços. Aí ela ficava imaginando lá o futuro. A Cecília no braço. Amor, como é que vai ser o rosto dela? E aí eu olhava pra Cintia assim, ó. Não faço ideia. Não quero fazer porque eu vou amar ela de qualquer jeito. Eu quero é curtir a tua barriga. Aí eu fazia carinho na barriga, cantava. Curte o mistério. Curte como diz o Clóvis de Barro, curte o tempo inédito, ele fala, o momento virginal ali que tá acontecendo, tu tá desvirginando aquele momento, descobrindo aquele momento, daí é inédito, sabe, é exclusivo, aí eu curti a barriga, falei, amor, olha pra tua barriga e vive a tua barriga, daí ela começou a fazer isso, daí a gente chegou depois e ganhou ela, e logo assim, ó, meu pai, a primeira coisa que ele falou, bah, imagina a Cecília correndo no campo, eu, pai, pega ela no colo, olha nos olhos e faz carinho nessa Cecília. Porque se tu não olhar pra essa, aí tu não vai ter passado. Aí o que acontece a mulher lá que ela viveu a gravidez 4 meses, vamos pegar 4 meses dos 9, a mulher ficou imaginando como seria ter a criança no colo. Só que daí quando ela tem a criança no colo, ela olha pra trás, nossa, como passou rápido esses 9 meses. Claro, ela não viveu 9, ela viveu 5. 5 meses ela olhou pra barriga, mas 4 meses, toda vez que ela olhava, ela tava no futuro. E aí tu olha pra trás e o tempo foi 4, não foi 9. Ou foi 5, não foi 9. E é assim. E aí hoje, toda vez que eu me pego, imagina como vai ser. Daí é a mesma coisa que aconteceu na prancha do stand-up hoje. Imagina se eu cair no futuro. Se eu cair no futuro é outro problema. Imagina quando eu passar o pódio, eu subir no pódio. Imagina quando eu chegar na linha de chegada. Quando eu desvio a minha atenção pro futuro, nesse aspecto de ficar imaginando uma coisa, o que eu perco? Habilidade de estar presente. Habilidade de, opa, não vou cair. Se eu tô lá no futuro, pá, caí. Eu não tive a habilidade de perceber o que me derrubou. E quando tu tá presente, tu percebe a coisa. É louco, né? E é tão simples. E eu te jogo que 98% das pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir ainda não entenderam o que a gente está falando, porque estão dando o peso e a medida e o valor que eles têm. Então, quando eu sempre falo, quando eu vou olhar uma live ou vou ler um livro, eu repito para mim 3 vezes, eu sou completamente ignorante, insignificante e não sei nada. Eu sou completamente ignorante, insignificante e não sei nada. E aí eu leio, nossa, livros desse tamanho que eu já te falei, né? Porque a gente tem o gatilho, tu olha, um livro desse tamanho não deve ter nada de bom. Esse aqui deve ser um livro bom. Se é caro é porque é bom, se tem mais horas, o curso... Mente rasa, a mente rasa, dizendo, né? E aí eu peguei um dia esse livro e falei isso pra mim, esse pequeno, foi o melhor livro que eu já li. Aquele do Propósito, do Siri... Ben-San, não sei o nome dele mais. Mas, cara, eu tava vendo uma live do Flávio Augusto ontem também, ele falando assim, cara, o Geração de Valor é um livro raso, é os textos que eu escrevi no Facebook, mas ele não é pra ser um livro complexo, é um livro de dar direto na cara, aquele de virar a chave. Não é tipo aquele livro que vai ficar dando jab, um direto pra dar nocaute no primeiro round, entendeu? Por isso que ele é curtinho. Tu lê aquilo e começa a ficar louco, não, eu tenho que abrir um negócio, tenho que empreender. Exato, e é muito louco porque eu sempre falo, volto a repetir, acho que vai ser o nosso código mais precioso vai ser esse, o que te falta tá no que parece te machucar. Tu lê lá aquela frase lá, tipo, sei lá, quem vai até a metade do caminho não chega a lugar nenhum. Tipo, mas tu não pega a chave, tu não para pra pensar, que nem tu me falou, faz tempo que tu queria estar fazendo podcast e tu foi procrastinando. Tá indo até a metade do caminho, tu já tem a câmera, tem a ideia. Eu tinha tudo aqui, cara, por que eu não fazia? Por que tu não fazia? Porque ainda não tinha carregado o interessante o suficiente. Eu sempre falo que essa barrinha do interessante, assim, basicamente eu criei uma metodologia que ela tem 4 passos, que é percepção, interesse, atitude e resultado. Todo mundo sabe que para mudar os seus resultados, tem que mudar as suas atitudes.
E todo mundo que sabe que para mudar suas atitudes tem que mudar os seus interesses, né? Porque se eu quero emagrecer, me interesso muito por refri. Tem que me interessar mais por ser saudável do que por isso. Então mudei meu interesse. Mas como é que muda o interesse? Como é que eu me interesso mais por uma mulher mais honesta do que pro outro, ou por um homem mais honesto do que pro outro? Eu tenho que mudar minha percepção. Porque agora eu percebo sinais que antes eu não percebia. Cara, eu vou beber só um copo, porque agora eu percebi que eu tô satisfeito já. Se eu estou presente, eu percebo. Ontem a gente fez uma dinâmica de Mindful Eating. Até nem expliquei para os meus alunos que era uma dinâmica de Mindful Eating. Eu tava falando para eles, sem comer o negócio, a gente fez uma dinâmica e no final eu falei pra eles, agora você decide se você vai comer ou não. Mas se você decidir comer, coma o chocolate. Pega a barrinha ou 2 barrinhas e come o chocolate desligado. Se tem dificuldade de se concentrar, bota um fone com uma música de barulho de água, fecha os olhos e mastiga bem devagar. Unânime, todas as pessoas que a maioria disse que não queria comer naquele momento, porque não tinha por que comer naquele momento. Já estava na hora de deitar, a aula tinha sido muito massa, queria pensar outras coisas, e o prazer seria esse do que aquilo. Mas alguns que comeram porque falaram, Bruno, eu estava em paz, não estava estressado, estava tranquilo, e comi porque eu estava com vontade, e botei 2 barrinhas para comer, e comi só uma, e no final da uma barrinha, eu achei repugnante já. Porque a pessoa verdadeiramente comeu o chocolate. Ela estava no fluxo do momento. Tu fez uma simulação dela como se ela estivesse comendo isso? É uma dinâmica um pouco diferente. Eu não posso entregar tudo da dinâmica, mas foi sobre isso aí, entrar nessa... Eu estava lendo também sobre isso na parte de neurociência, que o cérebro não entende o que é real e o que não é. Não então, no momento, se tu imaginar que tu tá comendo chocolate, pro cérebro, realmente ele tá recebendo aquilo, exato, ele tá gerando as ligações, produzindo os hormônios, exato, e tal. Então aí a gente tem assim, a gente falou sobre cérebro reptiliano e tem um sistema nervoso central, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Olha só que tudo é binário, né? Quero, não quero, sim ou não, é bom ou ruim, coração bate mais rápido ou bate mais devagar, não tem o meio termo. O sistema simpático, quando viu o leão, pegou córtex pré-frontal, raciocinou muito rápido lá que é um leão, e um leão é ruim, eu preciso fugir. Então eu vou liberar no meu sistema simpático muita catecolamina, né, adrenalina, para acelerar o coração, mandar... E o sangue vai pras pernas pra mandar muito sangue pras pernas, porque no sangue tá o oxigênio e tá o ATP lá, tá a glicose para levar energia. E aí vai contrair mais para ter energia e vai sair correndo. E aí, para eu acalmar isso, eu preciso ativar o sistema parasimpático, que é quando eu começo a respirar devagar, inspirar, soltar o ar. E aí eu ativo o sistema parasimpático e digo pro meu corpo, tá tudo bem. Tá tudo bem, digo pra minha mente, ó, tá tranquilo, tá? Não era um leão, era só as pessoas me mandando mensagem no WhatsApp, não era o leão, era só a reunião que realmente não deu certo, ou era a coisa que não sei o quê, e aí tu fica tranquilo. E esse sistema nervoso central é justamente o que vai receber essa informação através do quê? Da percepção, que é o que a gente tá falando. Agora, como tu percebe o mundo, sabe? Aí as pessoas dizem pra mim assim, Bruno, é impossível correr 15 quilômetros. Aí eu, repete comigo assim, ó, no meu mundo é impossível correr 15 km. Porque no meu mundo, eu nunca nem treinei pra isso. Como é que eu vou conseguir fazer? No meu mundo é impossível. E quando a gente julga alguém, porque tu não para de fumar, fulano? No mundo dele é impossível parar de fumar. Tu tem que entender isso, que ele só vai parar de fumar o dia que ele criar um novo mundo. E quem cria o novo mundo é ele, não sou seu coach. Por isso que não sou seu coach, eu não sei aqui, ó. Tu não precisa de um coach, tu precisa se conhecer, entrar pra dentro. E, cara, tomar o rumo da vida. Tu precisa ser teu treinador, esse é o primeiro ponto. Tu precisa ser teu treinador. Tu pode pegar o conhecimento, a sabedoria com um mentor, digamos, as pessoas hoje me contratam para eu ser seu mentor. E eu sempre falo, eu falo isso também, não sou teu coach, eu sou teu treinador, eu quero te dar a prática para te treinar. Porque daí eu te dou isso, por exemplo, essa técnica de Mindful Eating que a gente praticou ontem, não é para ser coach dele dizer que existe a técnica, ou dizer, vai lá e faz alguma coisa. Não, é dar a prática, tipo, eu sou o treinador. O treinador passa o treino pra pessoa fazer o treino, entende? Então a pessoa vai lá e pratica aquilo pra melhorar. Mas acho que a gente precisa entender que essa percepção, a maneira de perceber o mundo, eu crio a minha realidade. Eu tenho medo de algumas coisas, dou pesos, medidas e valores pras coisas, só que se eu quiser criar uma nova realidade, eu preciso co-criar essa realidade. Só que assim, eu sempre digo isso, se eu tenho uma casa, eu quero criar uma nova casa, então eu tenho que desconstruir essa casa naquele terreno para construir uma nova casa ali. Só que as pessoas pensam assim, eu não posso mais fumar. Isso é desconstruir a casa. Mas que casa eu vou botar no lugar? Não tem como mudar um hábito, não tem como eu parar de beber refri se eu não indicar uma nova recompensa. Lá no livro O Poder do Hábito ele fala, continua com o mesmo gatilho, sede.
refri. A rotina é beber o refri, a recompensa é sentir o prazer. Então agora, cara, pensei em tomar um refri. Ok, posso pensar. Vou lá, bebo água e, cara, faço 10 flexões, sei lá, 10 agachamentos, ou qualquer outra, ou leio 5 coisas de um livro legal, ou vejo um vídeo, sei lá, ou vou tomar banho, faço uma coisa boa. No final, eu vou ter prazer também, me sentir satisfeito. Eu sempre falo para as pessoas, pra gente entender isso, tu acabou de falar desse a gente imaginar, e o cérebro não sabe o que é a diferença da imaginação ou não, porque assim, quando a gente imagina, tipo assim, tu já tem a informação do chocolate. O teu corpo e teu sistema nervoso central já sabe a carga metabólica que aquilo ali vai ter, a carga energética. Então, ele já tem uma palatatividade e um drive programado de qual é o sabor do diamante negro, do soufflé, enfim, do sorvete, qual é a textura, já tá programado. É exatamente por isso que tu fica louco pela coisa, porque tu sabe exatamente como é. Na tua percepção, tu cria aquele peso, medida e valor. E aí antes de tu morder, e esse que é o louco, tem gente que fala que tu engorda sem comer, porque tu olha o chocolate e o teu corpo entende. Começa a liberar dopamina, eu quero buscar isso, e aí ele começa a salivar. Quando eu começo a salivar, o cérebro entende que eu vou comer a coisa. Porque eu sempre como, então ele entende que eu vou comer. Dá mais vontade, só que aí eu já liberei muita dopamina. E aí se eu não como devagarinho, sentindo, indicando lá o nervo vago no estômago que vai até o cérebro, ele recebe aqui o chocolate e indica pro cérebro, estou saciado, comi. Só que já liberou dopamina, então eu vou socar chocolate e na intenção de que eu sinta mais prazer, que libere mais dopamina, mas não vai liberar mais, já liberou, porque eu fiquei assim, não posso comer chocolate, não posso comer esse chocolate, e está liberando dopamina. Então, parte do prazer já foi perdida, porque eu já desconstruí a ideia de prazer, já passou do time, entende? Então, quando eu faço isso, se eu não comer, o corpo já vai liberar insulina, porque ele entende que eu vou comer. E aí ele libera insulina pra quê? Pra depletar as fontes de glicose do sangue pra receber aquele lá. Só que daí se eu não comer ele já tirou. E vai mandar pra onde essa glicose? Vai armazenar. Então sem eu comer eu já tô estimulando meu corpo a engordar. E eu sempre falo, cara, seja o que tu quiser fazer. Se tu quiser encontrar um grande amor, se tu quiser emagrecer, se tu quiser ganhar dinheiro, tu só vai fazer isso relaxado. Cara, eu vou deixar rolar agora, sabe? Tipo assim, eu quero emagrecer, é isso que eu quero. Então quando tu consegue entender que essa tua decisão é melhor, aí tu vai emagrecer. Porque senão a pessoa vai estar sempre assim, se punindo. Não posso comer essa merda aí, sou gordo, né? Não posso comer isso aí, não posso fazer. Agora eu vou ter que ir lá na academia, né? Não sei me comportar aí, ó. Vivi a vida inteira fazendo coisa errada, agora eu vou lá naquela merda fazer exercício, sabe? Então nunca vai dar certo, porque tu nunca vai criar a rotina. A rotina que a gente acabou de falar não vai gerar um prazer. Porque é uma coisa de merda, é uma rotina de merda, eu não queria estar aqui, e aí tu não tá fazendo bem pra ti, tu só tá se punindo mais, né? É louco. Que foda, cara. Como que a gente tem poder, né? Se a gente entender como que funciona o cérebro, como que funciona o corpo, quanto que isso pode ser transformador na vida, seja pra emagrecer, seja pra mudar hábito, relacionamento, pra tudo, né? É mudar o hábito, na verdade, né? A maneira de ver o mundo, assim, eu hoje, se pudesse dar uma dica... Se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, era justamente essa, sabe? É começar a perceber mais como tu tá vivendo a vida. Esse é o passo. Como eu venho vivendo? Quais são os gatilhos? Mas que gatilhos são esses? Cara, quando eu acordo, qual é a primeira coisa que eu penso? Eu penso já que meu dia não sei se vai dar certo, que tá uma merda, que não vai dar certo. Tu é uma pessoa preocupada. E ontem até a gente falou que a preocupação é uma má gestão da imaginação. Porque tudo isso que a gente tá falando aqui é imaginário. Antes de eu ir lá pra academia, eu já imaginei 1000 coisas sobre a academia. Antes de eu comer o chocolate, eu já imaginei 1000 coisas sobre o chocolate. Essa é a minha percepção. Aí as pessoas pensam, eu preciso fazer exercício, eu preciso comer brócolis, eu preciso fazer não sei o quê. Mas ela não entende que, ok, é uma rotina muito boa, tu comer saudável, tu se exercitar, mas o movimento mais importante tu faz aqui dentro. Esse movimento, quando tu movimenta a tua mente pra esse lado ou pra aquele, é o que vai direcionar o resultado. Daí eu sempre falo, cara, tu quer maçã? Tu tem que ter semente de maçã. Porque se eu te der uma maçã e tu comer, acabou. Então, aprende a plantar a semente. Que é tipo assim, cara, eu tô pensando assim e tô sentindo assim e tô agindo assim. Eu falo de relacionamento, por exemplo, assim, eu tive várias amigas ou várias alunas que falavam assim, ó, Bruno, eu queria muito um homem decidido, um cara assim que fosse, né, seguro e tal, mas
aquela versão daquela mulher jamais dava espaço para um cara seguro. Por quê? Ela não deixava o cara pagar a conta, ela sempre ia no carro dela e o cara tinha que ir no dele, ela desconfiava de tudo que o cara ia fazer, ela é insegura. Não combina uma mulher extremamente insegura com uma pessoa segura. Não combina, porque a pessoa não vai se sentir bem. Pô, essa pessoa não deixa eu agradar ela, não permite que eu faça nada. E aí o que essas pessoas, que é muito típico, esse é um comportamento clássico da mulher, porque ela tem medo de ser enganada, então eu vou deixar ele pagar, ele já vai achar que tem poder sobre mim. Afinal, né, a mulher na sociedade humana, ela aprende, ela é agredida desde que ela nasceu, né? Exato. Então é natural que as mulheres tenham medo, realmente que tem esse comportamento, né? Exato, exatamente. A gente não tá dizendo que o cara tem que pagar a conta, tá? Não, é só um exemplo. É um exemplo. É só um exemplo. Tirar o da reta. Não precisa pagar a conta, não tem que abrir a porta do carro, entendeu? Mas é só exemplo. É um exemplo, Mas aí, tipo, daí ela começou a... Essas mulheres, com os treinamentos, elas foram percebendo assim que, Bruno, que não tinha espaço pra eu. Aí o que acontece? O que na verdade... Olha só, isso é que é o interesse mais... A intencionalidade mais genuína. É assim, a verdade, essas mulheres, eu consegui mostrar pra elas que elas não queriam um cara seguro. Que elas queriam um cara inseguro pra elas controlar esse cara, pra elas se sentirem seguras. Então, tipo, isso nunca vai dar certo. E isso acontece com o homem também. Eu só dei o exemplo da mulher, porque a gente tava falando de mulher, mas acontece com o homem. Eu quero, na verdade, uma mulher que seja submissa, que me ame pra caramba, que tenha olhos só pra mim, pra eu poder me sentir seguro. Mas isso não vai dar certo, porque daí, na verdade, no fundo, eu quero uma mulher confiante, uma mulher decidida, e não combina. A mulher que vai ser submissa, que naquela versão minha vai se sentir seguro, quando eu tiver uma mulher submissa, eu me sinto seguro. Porque esse homem que hoje na sociedade agride uma mulher, a gente às vezes fala, se achando alfa, batendo na mulher. Não, esse cara é total beta, porque ele é inseguro e agressivo. É por isso que ele agride a mulher, porque ele é totalmente inseguro e agressivo. Ele precisa mostrar que tem um certo tipo de força, que na verdade distorcida a força vira agressão, para ele se sentir seguro. Essa é a distorção do beta lá, entende? E a mesma coisa acontece com a energia da mulher. A mulher também tem uma energia feminina e uma energia masculina. Isso que eu acho que a gente tem que entender, que às vezes está distorcido. Assim quando um homem tem eu, por exemplo, eu tinha a energia feminina distorcida. Qual é a energia feminina? É confiança. E quando não tem a confiança, falta o quê? Amor. Porque não existe amor sem confiança. Se tu não confia, eu não tenho como te amar se eu não confio em ti. Eu confio em você, então eu amo você, porque agora eu confio em tudo que tu tem pra me dar. E isso é um amor próprio, porque eu não confio em mim. Eu preciso que o Bernardo diga que eu sou bom, eu preciso que todo mundo diga que eu sou bom, eu preciso que tu diga que eu sou bonito, que eu sou bonita, e aí eu confio. Então eu nunca vou confiar, porque eu vou depender sempre da opinião do outro. E quando eu confio em mim, agora eu confio, cara, que eu acho legal ser assim como tá aqui, e cara, se alguém não gostar, o problema é deles, assim, eu confio em mim. E aí que nasce um amor genuíno por ti mesmo e pelo outro. Entende? Que nem aquela versão da mulher lá, ela precisava era confiar nela, não precisava de um cara seguro, ela precisava ela ser segura. Aí agora ela atrai quem? Agora ela, naturalmente, ela vai atrair um cara que também é seguro, que também está seguro, que é decidido e é ela que ele quer e é ela que é ele. E aí, cara, se ele pagar a conta hoje, tudo bem, tu quer pagar? Beleza, mas eu não gosto que paguem demais a conta pra mim. Mas aí no outro dia eu vou dizer, vamos dividir hoje, ou deixa que eu pago. E aí acontece naturalmente. Acho que o conselho maior de tudo, assim, a lição de vida maior, hoje eu tava falando pra uma aluna minha. Cara, o negócio é assim, ó. Tu acha que um peixe se sente desconfortável na água? Não, um peixe não se sente desconfortável na água, porque ele pertence à água. Tu acha que o Bolt se sentia desconfortável na pista de corrida? Tu acha que o Michael Phelps ou o Ayrton Senna se sentia desconfortável, se sentia não pertencente dali? Ele pertencia ali. Só que o problema da gente é que a gente quer caber num lugar que a gente não cabe. É tipo um peixe fora d'água. O peixe nem sabe o que é água, né? Ele nunca saiu. Ele não sabe o que é água, ele nunca saiu dali, não sabe o que não é a não água, né? Ele só sabe o que é aquilo ali. Então, tipo assim, toda vez que eu tô tentando jogar com alguém, ou me esforçar, eu não tô pertencendo. Porque assim, eu quero ser rico, mas aí eu forço uma coisa e não vai acontecer. Quando eu relaxo e nado na minha praia, que eu nado ali e me sinto naquele lugar, cara, eu vou falar hoje uma pessoa me falou até sobre isso, assim, dizendo assim, Bruno, eu queria muito parar de comer, Ela tá tentando caber numa vida saudável que não pertence a ela ainda, porque ela não tá naquele nível, ela tá no nível ainda de entender outras coisas. E eu falei assim, cara, se tu tem vontade de comer, come, mas faz assim, ó, come devagar e só come, não fica comendo assim, ó, tem que fazer tal coisa depois, porque daí tu não vai comer, daí tu olha pro passado e tu pensa assim, ó, não sentiu o gosto, peraí, preciso comer mais.
Então, sinta o gosto, porque esse é o primeiro passo, cara. Se o cara sentir o gosto, tu começa a entender o que é o suficiente pra ti. Que daí é o que a gente falou, que eu aprendi na caminhada lá. Eu senti sede, senti cansaço e senti fome. Mas na caminhada eu percebi essas 3 funções básicas fisiológicas que hoje na rotina frenética as pessoas não sabem diferenciar. Tu não sabe se é sede ou fome, porque é o mesmo sistema, o hipotálamo ele indica que tá faltando ou água ou comida, e aí tu tem que perceber se tu tá desidratado ou tá faltando comida, e é essa percepção que a gente perdeu. Tu não sabe mais se tu tá com fome e tu quer a pizza porque tu quer comer a pizza porque tu gosta da pizza, ou porque teu dia deu errado e tu quer ver se desconta aqui pra equilibrar lá, sabe? Então isso é básico, sabe? E é isso que muitas vezes até as pessoas me dizem: Bruno, eu fui meses no nutricionista, fui meses no psicólogo, fui meses na academia e não entendia isso. E eu, Bruno, sempre me frustrei tanto na nutrição quanto na psicologia, às vezes com o personal, porque não me acompanhavam no processo. E eu acho que acredito que tem profissionais incríveis, mas muitos ainda estão condicionados nessa coisa. Cara, Bernardo, tá aqui a tua dieta, daqui um mês a gente conversa, tu me diz, tu fez. A gente precisa fazer parte do processo das pessoas, entende? E aí eu falo hoje, converso, e graças a Deus tem nutricionistas e psicólogos que eu admiro muito e sempre falo: cara, se tu não tá conseguindo fazer isso que a gente tá dizendo, Bruno, já tentei perceber o refri, já tentei perceber o chocolate, não consegui. Cara, busca alguém que tu confie, busca um psicólogo. Se tu não tá entendendo, descobriu que tu tá comendo pizza porque tava triste, cara, procura um psicólogo. Eu faço terapia toda semana e não pretendo parar. Mas tu é doente, tem algum problema mental? Não, bem pelo contrário, eu quero ser mais habilidoso ainda e entender o meu passado. Afiar mais o meu machado. Eu vou onde? Vou no psicólogo, eu medito, eu leio o livro, eu tento perceber a minha rotina, como eu me relaciono com a Cíntia, como eu trato ela, como eu recebo as coisas que ela me fala, como a minha amizade contigo funciona. Hoje mesmo eu ia vir pra cá e eu falei: eu vou pegar alguma coisa pra gente comer. Mas eu sempre tento fazer isso. E aí eu falei assim: cara, o Bernardo, certo que ele vai comprar um negócio pra gente comer, então eu vou receber isso com carinho, porque às vezes a gente não recebe também, a gente só quer dar. Eu falei: cara, eu vou receber, eu sei que o Bernardo vai me esperar com café, então eu nem vou falar pra ele se eu devo levar alguma coisa, eu vou lá e vou deixar ele me dar alguma coisa, assim como na próxima eu vou ter receber e vou ter dar. E a gente tem bloqueio com isso, cara, a gente não sabe receber, a gente só quer bloqueio, tu tá descobrindo todo dia, tu descobre um bloqueio. Exatamente, e se a gente estiver embarcado nisso, por isso que eu falo, cara, talvez até o entusiasmo, a tua empolgação, a emoção é a energia do comportamento, é o combustível do comportamento. Talvez venha essa emoção e esse entusiasmo e essa motivação, só que tu ainda não tem a habilidade. E aí tu vai sair motivado para uma caminhada de 100 km e tu vai andar 3 horas e não vai conseguir cumprir as 20 horas. Cara, deixa eu te falar uma coisa nessa questão de caminhar, o quanto é louco, né? Eu tava vendo o Flávio Augusto também falar com, acho que era o Ryan, eles estavam falando sobre que o Ryan fez o caminho de Santiago, né? Que é aquele caminho na Europa e tal, que o Paulo Coelho fez. Não é Santiago aqui. Não é o caminho de Santiago aqui. Pra Jaguari ali, não. Mas pode ser também, né? E, cara, como a caminhada tem poder... Tipo, o primeiro livro que eu li foi o Diário do Mago, né? Que conta a história dele andando, fazendo o caminho de Santiago. Nunca vi, que massa. E o quanto o poder, a caminhada tem esse poder de tu meditar, de tu se conectar com si, Cara, é muito poderoso e um detalhe importante, até pra não ter cortando, mas a gente pode meditar caminhando, né? A gente pode meditar, cara, tomando banho, comendo. Uhum. É atenção, né, cara? É ter atenção no que tu tá fazendo. Atenção plena, né? E hoje eu acredito que todo mundo busca, eu sempre falo assim, até uma mensagem muito bonita que eu tenho concluído, assim, ó. O efeito final, Bernardo, de tudo que a gente conversou aquele dia, o efeito final de qualquer coisa que tu faça, tu sempre quer ter no final. Eu quero ter dinheiro. Mas por que tu quer ter o dinheiro? Porque tu quer ter felicidade, porque tu quer ter alegria, porque tu quer ter prazer. Então, se o efeito final, acho que tu vai se identificar muito com isso, se o efeito final é ter alegria, é só com a Ferrari que eu posso ter alegria? É só com 1 milhão que eu posso ter alegria? Eu não posso ter alegria, quem sabe, ligando pra minha mãe agora e dizendo: mãe, eu amo você. Como assim, filho? Eu amo você. Eu não posso ter alegria fazendo carinho no gato? Então por que tem que ter? Acho que essa fase é a tua fase, né? Atual. Por que eu tenho que ter uma mansão pra ser alegre? E quem sabe não é vendo a alegria, essa alegria da nossa amizade, do bolo que tu comprou pra gente, não é notando isso, a sair aqui agora eu vi, nossa, eu vi quanta árvore bonita, uns negócios massa assim, o vento pegando no rosto, eu curtindo uma música. Por que eu preciso? Esse fone aqui, eu sempre falei, será que eu compro esse fone? Porque ele era um pouco mais caro, era 300, eu tinha um D100. Por que eu quero o D300? Aí eu comprei pra ver,
E justamente, comprei o D300 e vi que não precisava. Ele é só da JBL, ele é um pouco melhor, mas precisava. E aí tem o Luciano Fernandes, que é um cara que eu admiro muito também. Que vai estar aqui também, vou convidar ele. Vai vir, ele. que legal. O Luciano Fernandes é muito gente fina. Despertei muitas coisas, né, com conversas com ele, a gente trocou ideias. Eu achava que era só eu que era louco no mundo. E aí eu comecei a encontrar outros loucos, o Luciano, que na verdade nós não somos loucos, né? É modo de dizer, né? Mas aí ele sempre fala, cara, que se tu tá gastando... Toda vez que tu gasta dinheiro, tu tá gastando teu tempo, né? E daí eu percebi que eu gastei, sei lá, R$150 a mais pra comprar esse fone e aquele foi um tempo que eu tirei pra ganhar aquele dinheiro. Quem sabe se eu pegasse aquele 150 que sobrou e tivesse comprado, sei lá, talvez um presente pra alguém ou outra coisa, ou guardado esse dinheiro, eu tinha ganhado mais do que tivesse gastado, né? Então essas coisas são pequenas coisas que hoje eu vejo assim, ó, cara... Como que a gente crucifica tanto a gente? Porque o Bruno de 10 anos que era estagiário... Foi esse Bruno que me trouxe até aqui, não foi outro. Então, se tu quer partir hoje no autoconhecimento e começar a ter uma vida feliz e ficar rico ou qualquer coisa, primeiro agradece tudo que tu errou atrás. Porque eu te falo assim, Bernardo, nesse último ano, que a gente falou que foi, acho que foi o melhor ano da minha vida, ano passado, ano retrasado, ou não, 2016, 2017, talvez foi um dos piores anos da minha vida. E esse ano acho que foi o melhor, porque eu consegui olhar pra trás e ver o quanto eu já tinha aprendido. Só que eu ainda não colocava em prática certas coisas. Isso é que eu acredito que é o legal. Se tu olhar pra trás, tu vai começar a ver o quanto tu já viveu experiências que tu não acha importante. Lá quando tu caiu da bicicleta, ou quando tu brigou com alguém, ou quando os términos do relacionamento teve, porque talvez tu carrega contigo misérias ainda lá de trás, e que quando tu olha pra trás, tu dá um novo significado, tu ressignifica aquela história. Não, ali eu só deixei ir, perdoei e tal, a pessoa foi seguir o caminho dela, que bom que ela seguiu, eu tô seguindo o meu, e tu cada vez fica mais leve, vive uma vida com mais leveza e alegria, assim, e cara, isso é o autoconhecimento, é tu olhar pra tua história e partir daqui com toda uma história que a gente já tem, que tudo coopera pro nosso bem, né? Tudo coopera pro nosso bem, essa cara. É a frase. Eu tava tentando lembrar essa frase hoje. Essa é a frase. Tudo coopera pro nosso bem. Tudo. Cara, a gente tá chegando aqui 1 hora do podcast, a gente vai encerrar. Show. E, cara, muito grato por ter vindo aqui esse tempo, né, falar comigo. Esse é só o começo, né? Vai ter podcast toda semana com um convidado novo. E eu queria dizer que nós não somos patrocinados ainda pela Cirila, mas vamos ser, tá? Vamos ser patrocinados. Vai dar certo, vai dar certo. A fábrica aqui, uma quadra de casa, tá bom? Vai dar certo. Gratidão. Tamo junto. O que tu deixaria aí de frase pro pessoal? Tudo é amor e tudo coopera pro nosso bem. Se vocês conseguirem serem caçadores de amor, vocês vão ver amor em tudo. Isso aí. Gratidão, galera. Valeu. Obrigado, galera.